Shalom, meus Haverim. Shalom a todos, Boketov. Estou iniciando mais um estudo bíblico do livro de Guiliana, né? Do livro de Apocalipse. Apocalipse, palavra do grego. Nós já fizemos o estudo do capítulo 1 e do capítulo 2, assim como também fizemos uma introdução ao livro de Guiliana. Irei fazer uma breve revisão do capítulo 1, do que nós estudamos no capítulo 1. Então, aliás, uma breve revisão do capítulo 2. No capítulo 2, nós demos início ao estudo às sete cartas, às sete congregações nazarenas da Ásia Menor. Estudamos a carta a Éfeso, a Esmirna, né, a Pérgamo e a Tiatira. Então, foram essas quatro primeiras cartas. Sendo que as mensagens dessas cartas, nós temos que entender que as mensagens delas eram tanto para o tempo presente, ou seja, tanto para aquele tempo, para aquela época, a época em que estas cartas foram adereçadas a essas congregações nazarenas, assim como também elas são cartas proféticas que servem para o futuro. Sendo que é, as profecias relacionadas a estas cartas, elas possuem um cumprimento tanto durante a história do Império Romano, assim como também promessas para o reino eterno, promessas para o futuro. Certo, meus Haverim? Então, Éfeso, né, que é a primeira carta, ela ela traz ali um aspecto profético da congregação, da primeira congregação nazarena, dos Talmidim e dos Rachalia. Então, Éfeso traz justamente esse entendimento, que eles não aceitavam o nicolaísmo no meio deles, que eles não aceitavam de forma alguma a centralização do poder, que é algo que a gente sabe que com o tempo foi acontecendo. Então, a carta a Éfeso, ela traz o seu aspecto profético, um entendimento da congregação primitiva, nazarena, dos primeiros Netzarim. Quando você já passa para Esmirna, nós já temos a compreensão que ali, no aspecto profético de Esmirna, nos mostra claramente a perseguição, né? A perseguição da Roma civil, da Roma civil, ou seja, do Império Romano, né? Que é o império que caiu ali por volta do ano 400 e, se eu não me engano, 455. Se alguém quiser corrigir aqui nos comentários, pode colocar. Foi por volta do ano 450, né, que o Império Romano caiu. O civil, né? Porém, nós sabemos que Esmirna, né, vai estar ali dentro daquele contexto da destruição do templo por Tito, né? E pela dispersão do povo judeu entre as nações. Então, a carta de Esmirna, ela trata justamente dessa perseguição ali por Roma civil, ali por volta já do segundo, entrando no terceiro século. Tanto de Netzarim, de judeus Netzarim, de judeus que tinham Yeshua HaNotzeri HaMashiach como Mashiach,
e também aos nossos irmãos e Yehudim que não enxergam Yeshua como Mashiach. Ambos os grupos foram perseguidos por Roma, né? Então, o aspecto profético de Esmirna traz justamente este aspecto, o aspecto da perseguição de Roma civil ao povo do Eterno. E quando você chega em Pérgamo, você já vê ali, no aspecto profético de Pérgamo, a criação de religião, uma religião romana, voltada totalmente à idolatria e com características, né, provindas do judaísmo. Por isso que ela é chamada de mulher. Mulher em mulher na Bíblia, né? Mulher também significa congregação ou religião, né? A gente vê muito ali nas cartas de Shaul Hachalia, do apóstolo Paulo, ele fazendo essa comparação, né? Israel era como esposa ao Eterno. E a congregação messiânica ou nazarena, ela é como se fosse ela é comparada a uma noiva. Então, mulher nas escrituras, o símbolo de mulher é de uma religião, é de uma congregação, de uma carral. Porém, nós vimos ali em Pérgamo que refere-se claramente a, a uma mulher adúltera, ou seja, daqueles que faziam parte do povo do Eterno, mas em compensação, estes acabaram por se envolver, né, na doutrina de Balaão, né, como afirma lá em Pérgamo. E a gente vê claramente ali a formação entre o já vai avançando para o terceiro e o quarto século, a formação ali da religião romana, que hoje a gente conhece como cristandade. Quando você analisa o aspecto profético da quarta carta, que é Tiatira, nós já entramos ali no que a gente conhece como o período da Idade das Trevas, ou a Idade Média, né? Idade das Trevas, por que, Azarias? Porque foi um dos períodos em que a humanidade mais regrediu, né? Principalmente nos campos da filosofia, né? Da literatura, do conhecimento acadêmico e principalmente das questões humanísticas, né? Então, o período ali da Idade Média focou bastante no domínio da Igreja de Roma, no domínio papal. Então, Tiatira ele traz esse aspecto aí do período em que a Igreja Católica Romana ela dominou o Ocidente, tá bom? Então, o que é que trata a Tiatira, Ave Azarias? Ela vai tratar justamente desse período, onde ela persegue o remanescente, né? Ou seja, aqueles judeus que não se envolveram com a religião do império e permaneceram fiéis ao Eterno, à Torá. E Tiatira ela trata dessa perseguição, a perseguição ao remanescente. Quem é o remanescente? Os Netzarim e também podemos dizer que os nossos irmãos Yehudim que não enxergavam Yeshua, que não enxergam, né? Alguns, né? Naquele tempo.
Então, podemos dizer isso. E aí, aqui no capítulo 3 já vai entrar para outro cenário, né? Nós já vamos dar início aqui, Sardes. Tá bom, meus Raverim? Então, Sardes é o que dá introdução aqui ao capítulo 3 de Guiliana. Lembrando que eu uso a Bíblia Kadosh Israelita Messiânica. Ela se encontra nesse site, bibliatodo.com. Bíblia, você digita Bíblia Kadosh Israelita Messiânica, que aparece. Ela vai estar em espanhol, mas para você poder colocar no tradutor, você só vem aqui nesse ícone do Google, que aí você consegue passar para a língua portuguesa, tá certo? Traduzir página para o português. Ok? Vamos dar continuidade ao estudo. Então, abra sua Bíblia no livro de Guiliana, Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1. O nosso estudo é comentando versículo por versículo, ok? Então vamos lá. Escreve ao Meler, ao anjo ou ao mensageiro da congregação messiânica em Sardes, ou da congregação nazarena. Aqui é o mensageiro dos 7 Espíritos do Eterno e das 7 estrelas. Eu, eu sei o que estás fazendo. Tens uma reputação por estar vivo, porém está morto. Então ele já dá início aqui, se apresentando, né? Já mostra claramente que esse mensageiro é o Machia, né? Aqui é o próprio Machia falando, porque ele diz que é o que tem, né, os 7 espíritos do Eterno e as 7 estrelas, e a gente viu lá no capítulo 1 que é ele quem possui os 7 espíritos e anda sobre as 7 estrelas, que são 7 estrelas, são 7 mensageiros, né? Então aqui a gente vê claramente que esse mensageiro de Sardes é o Machia Yeshua. Eu não entendo por que que o versículo primeiro aqui não conseguiu traduzir, mas eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, né, na Bíblia física, que ao anjo da congregação Nazarena em Sardes escreve: Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou os 7 Espíritos do Eterno, e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Realmente aqui é o Machia falando, esse mensageiro. Por que, Azarias? Porque se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 1, né, no versículo, no capítulo 1, no versículo 12, Yohanan vai dizer o seguinte: Voltei-me para o meu dos candelabros. Alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica longa e cingida à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e a sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo esplendor. Então, nós vemos aqui, nessa descrição do capítulo 1 de Guilherme, a partir do verso 2, capítulo 1, verso 2, 12, que quem anda sobre o meio dos castiçais e quem tem as 7 estrelas é o Machia.
que é uma descrição claramente do Mashiach ressurreto, do Mashiach, né, na sua glorificação, na sua kevodô, certo, meus Haverim? Versículo 2. Acorde fortaleza o que resta, antes que você também morra, porque achei o que você está fazendo incompleto aos olhos do meu Elohim. Elohim. Versículo 3. Portanto, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça a ele e se afaste do seu pecado, ou seja, da sua transgressão. Porque se você não acordar, virei como um ladrão e você não sabe quando vou te pegar. Versículo 4. No entanto, você tem algumas pessoas em Sardes que guardaram a Torá e andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Então, o que nós entendemos até agora, né? Dentro do contexto, né, profético. Versículo 2, aqui na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia física, diz no versículo 2, capítulo 3, versículo 2: Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Elohim. Lembra-te, portanto, de como recebeste ou ouviste, observa-o e converte-te. Então, o que nós podemos entender é que ainda nesse período de Sardes, né, boa parte dos nossos Haverim, Netzarim, dos nossos irmãos nazarenos, eles estavam passando por um período de apostasia. O que é apostasia, Azarias? Apostasia é quando a gente começa a se afastar da verdade, quando a gente começa a se afastar daquilo que é o certo. E no meio dos Netzarim, havia muitos deles que estavam em apostasia. Então, o que nós podemos entender é que muitos, mesmo ainda sendo fiéis à Torá, estavam crendo em Trindade, estavam crendo em inferno de fogo, em ensinamentos provenientes da cristandade. E o Eterno, ele adverte a estes que se arrependam, né? Ou seja, saírem das práticas idólatras e do espiritismo. Porque a partir do momento que você passa a crer que a sua alma ela é imortal, dentro aí da base platônica, do platonismo, né, que vem aí de Platão, você passa a praticar, até praticar, né, rituais espíritas. Porque você crê que quando nós morremos, né, o nosso intelecto, de alguma forma, a alma, né, ou seja, a essência, ela continua viva do ser humano. E, e aí esse entendimento perpetuou dentro da comunidade nazarena ali por volta dos séculos 6, 7, na Idade Média. E no século 3 para o 4 introduziu ali a crença num Deus trino. Então, é justamente isso que o Eterno ele está aqui advertindo, né? Que os que estão em Sardes, eles se arrependam. No versículo 3, portanto, lembre-se que o que você recebeu e ouviu, obedeça a ele e se afaste do seu pecado. Ou seja, o que recebeu a Torá e o que você absorveu, né? E ele pede para que estes retornem. E aí, no versículo 4, ele vai dizer: no entanto, você tem algumas pessoas em Sardes que guardaram a Torá e andarão comigo vestido de branco, porque são dignos.
Então, ali, no meio da maioria, existia um remanescente, poucas pessoas que continuaram praticando a Torá na sua legitimidade e não abandonaram o Eterno, não deixaram de proclamar que o Eterno é Ihad, que o Eterno é um, não se envolvendo com ensinamentos e dogmas romanos, como a Trindade, imortalidade da alma, prática do domingo, que já nesse tempo já havia havido a substituição da guarda do Shabat para o domingo, primeiro dia da semana, ou seja, a substituição da guarda do sétimo dia para a guarda do primeiro dia. E também havia se introduzido a Trindade entre o terceiro e o quarto e também o ensino da imortalidade da alma. No versículo 5, aquele que prevalecer como ele será vestido de roupas brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida. De fato, o reconhecerei diante do Abacadosh e diante dos Melchim. Então, aqui deixa bem claro que é o próprio Yeshua falando, né? O próprio Mashiach. E faz a promessa que o seu nome não será arriscado no livro da vida. E de fato o reconhecerei diante do Abba e diante dos seus Melachim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o Arua, o Eterno, está dizendo às congregações nazarenas. Versículo 7. Escreva ao Meller da congregação Netzarim da Filadélfia. Aqui já é entrando já no outro assunto. Então, o livro da vida, né, ele está relacionado ali com a festa, com a Hag de Yom Kippur, que a gente sabe que é uma Hag diferente das outras, pois não há festa, né? É uma festa que não há festa. E sim, humilhação e contrição de coração. E não há comida, né? Porque é um jejum de 24 horas. Então aqui ele pede, né? Quando ele fala que não apagarei o seu nome do livro da vida, ele está fazendo uma referência ao Yom Kippur, claramente, porque o livro da vida ele está dentro da ritualística, né? Do Yom Kippur, do serviço sagrado de Yom Kippur. Então ele pede para eles se arrependerem em Yom Kippur, né? Para quem conhece a Torá, sabe que é o que está sendo dito aqui. Aquele que prevalecer como eles serão vestidos de vestidos brancos. Geralmente, em Yom Kippur, nós nos vestimos de veste de saco, né? Porém, aqui ele será transformado em vestiduras brancas, né? Ou seja, vestidura de saco de humilhação para vestiduras reais. E não apagarei o seu nome do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Abba. Então, é em Yom Kippur que nós recebemos o reconhecimento, né, do Abba, diante dos Melechim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações Netzarim. No versículo 7. Escreve ao Meller da congregação Netzarim de Filadélfia, aqui já é a última, né? Das 7 cartas, é a última carta, endereçada a Filadélfia. Aqui está a mensagem do Hakadosh Baruch Hu, o único verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que se ele abrir algo, ninguém mais pode fechar, e se ele fechar alguma coisa, ninguém mais pode abrir. Então, quando a gente faz a leitura, né, dessa passagem, a gente lembra lá do que está escrito em Matitiarro. Vamos fazer a leitura Matitiarro no capítulo 16.
16, versículo 19, que diz o seguinte: E eu te darei as chaves do Meler, do reino, do Chamaim, dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, quando nós fazemos essa leitura, né, da, daquele que só ele tem o direito de abrir, de fechar algo, está fazendo a referência a essas chaves, né? As chaves daquilo que se pode ligar no céu, né? E o que sela na terra, o que liga e o que sela. Então, essas chaves, elas são referentes à, à nossa vida diante do Eterno, de Hashem, e principalmente relacionados a bênçãos, né? A brachot, e também a maldições. Tudo que nós fazemos diante do Eterno se abre uma porta, né? Por exemplo, eu coloquei uma mezuzá na porta, na entrada da minha casa. Então, a partir do momento que você coloca aquela mezuzá ali, você abriu algo, você abriu um portal, você abriu algo para o mundo espiritual, certo? É claro que com a chave correta, que é a prática da Torá. Então, o que abre e o que fecha é a nossa vida diante de Hashem e a nossa prática diante da Torá. A prática da Torá, a nossa vida diária. E só quem tem o direito de abrir e fechar é o Eterno, o Hakadosh Baruch Hu, como ele está falando aqui bem claramente. Aqui está a mensagem do Hakadosh, o único verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Melech, que se abrir algo, ninguém mais pode fechar, e se fechar algo, ninguém mais pode abrir. Então, você abre aí portal para o mundo espiritual, quando você coloca a mezuzá, quando você faz seu serviço sagrado, sua shachrit, quando você faz arvit, quando você faz estudo da Torá, quando você guarda as Hagim do Eterno, quando você faz a leitura de uma Megilá, quando você faz a reza do Kadish. Então, tudo isso está se abrindo ali uma porta. E só o Eterno pode abrir por meio da sua vida e também só ele pode fechar. Baruch Hashem. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 8. Eu sei o que você está fazendo. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouco poder. Você ainda obedeceu a minha mensagem e não negou o meu nome. Então, aqui está claramente afirmando que estes continuavam praticando a Torá, estes continuavam praticando as mitzvot, mesmo sendo poucos, né? Porque nós vemos aqui que na mensagem anterior, que é a mensagem anterior à Filadélfia, que é a Sardes, nós vemos que trata-se de um remanescente, né? E estes continuaram fiéis. É isso que ele está afirmando aqui no versículo 8. Continuam fiéis. E não negou o nome. Yod-Heh Vav-Heh, nome do Eterno. Não negaram. Versículo 9. Aqui vos dou alguns da sinagoga de Hassatã, os que se dizem Erudim, mas não são. Pelo contrário, estão mentindo. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e saberão que te amei. Então, aqui nós vemos o mesmo contexto, né, lá do início.
Sinagoga de Hassatã. Sinagoga de Hassatã é, na verdade, né, os que se diziam Netzarim, Yehudi Netzarim, os judeus nazarenos, que estavam ali infiltrados, mas na verdade não eram. Né? Eles estavam ali apenas para, vamos dizer assim, usando máscaras, né? Falsidade, justamente para entregá-los, né, a religião mãe da época, né? Nós sabemos que é a Igreja Católica, a religião mãe. Tanto que na história da Idade Média a gente vê claramente que muitos tinham até que negar, se esconder, viver em vales, em montanhas, em lugares ermos, para que não pudessem ser achados e até perseguidos e mortos. Mas mesmo assim, tinham muitos ainda que fingiam ser o que não eram para poder ou arrastá-los para a idolatria, ou então para poder persegui-los e matá-los. Né? Mas o Eterno ele diz aqui que os fará vir até eles e se prostrar aos seus pés. Saberão que te amei. Então o Eterno vai levar eles até estes fingidos, até os verdadeiros Yehudim, Netzarim, e mostrará a eles que eles são realmente o povo escolhido, o povo do Eterno. 10, versículo 10. Versículo 10. Por que você obedeceu a minha mensagem sobre perseverança? Eu guardarei nos tempos da aflição, que vem sobre o mundo inteiro, para testar as pessoas que vivem na terra. Versículo 11. Em breve venho, guardo o que tens para que ninguém te tire a coroa. Então a gente vê aqui claramente que esse remanescente continuará firme até a vinda, né, do Mashiach. Vinda do Mashiach. Ele continua na perseverança. Então quer dizer, Azares, que como o Mashiach ainda não veio, então quer dizer que esse remanescente fiel que está escrito aqui, ele continua até hoje. Exatamente. Então ele existe até hoje. Ele existe. Versículo 12. Farei daquele que prevalecer uma coluna do templo do meu Elohim, e ele nunca abandonará. Também escreverei nele o nome do Eterno, e o nome da cidade do Eterno, Jerusalém nas alturas, que desce do céu e do próprio novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o Eterno diz às congregações nazarenas. Então a gente vê que claramente que mesmo Yeshua, o Mashiach, sendo ressuscitado, ele não é igual ao Eterno. Veja que ele repete o meu Elohim, né, 4 vezes. Aqui, ó. Farei daquele que prevalecer a coluna do templo do meu Elohim. Ou seja, quer dizer, meu Deus, né? E ele nunca abandonará. Também escreverei nele o nome do Elohim, da cidade do Eterno, 3 vezes, que desce do céu do Eterno e o meu próprio novo nome. Então a gente vê que claramente que o Mashiach, ele refere-se ao Eterno, né, como meu Deus, 4 vezes. Só dentro desse versículo 12. Então aqui cai por terra o ensino de que Yeshua é Deus. Tá bom? Homem nenhum pode ser Deus. Dentro da nossa profissão de fé, na nossa emunateino, nós professamos que o Eterno é Errad, que o Eterno é um.
e que o Eterno ele é incorpóreo e que ele não pode ser homem. Então aqui deixa bem claro essa profissão de fé, essa profissão da nossa emuná, emunateino, que o Eterno é Errad, que o Eterno é um, e que ele é incorpóreo. Na Bíblia física de Jerusalém, que é essa Bíblia católica que eu estou usando, né, que é, mesmo ela sendo católica, é uma Bíblia fiel, né, ao que... Ela não é tendenciosa, né, é uma Bíblia não tendenciosa, por isso que eu uso ela, porque ela não é tendenciosa para ler, principalmente os Ketuvim Netzarim, né, porque o Taná, eu faço a leitura do Taná judaico, certo? Ortodoxo. Porém, para fazer o estudo dos Ketuvim Netzarim, ou seja, do Novo Testamento, eu uso essa Bíblia aqui, certo? Porque ela é uma Bíblia não tendenciosa e também porque ela foi traduzida, né, por uma escola lá em Jerusalém, que é chamado Escola Bíblica de Jerusalém, e ela foi traduzida por diversos eruditos, não somente católicos, mas também protestantes, judeus, né? Então, por isso que eu uso a Bíblia de Jerusalém, porque ela não é uma Bíblia tendenciosa a um pensamento de uma linha ou de uma corrente religiosa. E aí, voltando aqui ao versículo 12, né? Apocalipse capítulo 3 versículo 12, ele vai dizer, na Bíblia de Jerusalém: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de junto do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Eterno diz às congregações Netzarim. Então aqui ele repetiu 4 vezes, né? Do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. 4 vezes, mostrando aí claramente que Yeshua, Anotzeri Hamashiach, mesmo após sua ressurreição, porque que ele fala como um ressurreto, um ressuscitado em Kevodô, em glória, ele afirma que além dele existe o seu Deus, que é o Abba Kadosh, o Abba de Israel. Continuando, o versículo 14. Agora nós vamos fazer a leitura e o comentário da última carta, a sétima e última carta, né, às congregações Netzarim da Ásia Menor, que é lá Odisseia. Bom, meus Haverim, então abram aí Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que vai dizer: escreve ao Meler da congregação Netzarim de Laodiceia: eis a mensagem do Amém, testemunha cheia de fidelidade e verdadeira, o governador da criação do Eterno. Então aqui deixa bem claro que está referindo-se aqui ao Mashiach, né? A mensagem do Amém, Amém quer dizer concordância, a testemunha cheia de fidelidade verdadeira, outras traduções diz a testemunha fiel e verdadeira, né? E o governador da criação do Eterno. Em outras Bíblias diz o primogênito de toda a criação. Então, nós vemos aqui claramente que a testemunha fiel e verdadeira é o Mashiach, mas também podemos dizer que é uma referência aqui ao Taná sagrado, certo? Por que, Azares, você diz isso? Porque o Taná, que são Torá e os profetas, é uma testemunha, né? Também é referente a uma testemunha. E Yeshua como o primogênito da criação do Eterno, ou seja, primeiro que foi criado no pensamento do Eterno. Então, todas as coisas existem porque o Eterno criou, Kadosh Baruch bendito seja Ele, o Eterno, nosso Deus, único e verdadeiro, criou pensando no Mashiach. Então, o Eterno criou tudo
todas essas coisas que nós temos hoje, pensando no Mashiach, pensando no Messias. O Messias foi o primeiro pensamento do Eterno. Então, antes do Eterno criar tudo, ele pensou primeiro no Mashiach. Por isso que diz que ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. Porque antes dele, todas as coisas, aliás, antes do Eterno criar todas as coisas, ele pensou primeiro no Mashiach. E diz que o Mashiach criou todas as coisas porque foi pensando no Mashiach que o Eterno criou tudo. Então, Azarias, você está querendo dizer que na criação não existiam duas pessoas, uma do lado da outra criando as coisas? Ou três pessoas? Não. Só existia uma única pessoa na criação, que é a pessoa do Abba, a pessoa do Pai. Só ele estava lá em pessoa, tá bom? Porém, na sua mente, o Mashiach já existia, porque tudo que o Eterno pensa, assim do momento que ele pensa, passa a existir. Então, a partir do momento que ele pensou no Mashiach, né? Então, o Mashiach ali passou a existir nos pensamentos do Abba, não como uma segunda pessoa, tá bom? Mashiach só veio existir como pessoa quando nasceu ali em Belém, da Judéia, por meio de Miriam e Yosef, né? Mas ele existia. Como é que ele existia? Como a segunda pessoa? Não. Ele existia nos pensamentos do Abba. Ele estava no Abba. E do Abba ele saiu. Tá bom, meus rabinos? Espero que vocês tenham compreendido o que eu disse. E aí, continuando. Versículo 15. Eu sei o que você está fazendo. Você não é nem quente nem frio. Como eu gostaria que você fosse um ou outro. Então, Laodiceia, ela é morna, né? Ela nem é quente nem é fria, ou seja, ela não vive a Torá na sua plenitude, ela pratica a Torá, porém, ela não pratica a Torá na sua plenitude, tá certo, meus Haverim? Quando a gente trata aqui da era de Laodiceia, nós estamos tratando dos nossos dias, né? Filadélfia vai ali até, a gente sabe que Sardes foi ali o período em que a igreja de Roma ela caiu, né? Ou seja, por meio da Reforma Protestante, a igreja romana ela caiu, né? E aí Sardes, que é um remanescente, continua fiel. Aí vai entrar o período, né, que é aqui antes da Laodiceia Filadélfia, e já é ali naquele período da história da colonização dos Estados Unidos, né? Em que o remanescente se fortaleceu mais ainda, quando houve a liberdade religiosa na América. E é tanto que nos Estados Unidos, né, tem até uma cidade chamada Filadélfia, né? Filadélfia. Você vê aí como bate bem o aspecto profético, ele bate bem direitinho dentro da história. E Laodiceia é o nosso tempo, né? Que já vem ali do início do século XX para cá, né? Então, Laodiceia significa povo, né? Laos, povo. E, e a gente vê aqui que se trata justamente de um povo morno. Aí ele diz no versículo 16: Assim porque és morno, nem quente nem frio, vou vomitar-te da minha boca. Vocês vivem dizendo: sou rico, fiquei rico, não preciso de nada. Você não sabe que é um miserável, você é miserável, pobre, cego e nu. Então, o que está claro, né, que os judeus da era de Laodiceia acham que já tem tudo. Nós somos o bambambam, né? Nós vemos aí realmente muitos judeus que infelizmente têm assim muito arrogante, orgulho, sorro.
Eu sou judeu, né? Abre a boca e diz que é judeu. E aí se acha melhor do que qualquer um. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas aqui o Eterno deixa claro que não deixe de passar de um miserável, pobre, cego e nu. No verso 18 diz: Meu conselho a você é que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que não fique rico, e roupas brancas, para que te possas vestir, e não te envergonhes da tua nudez, e pomada para ungir os teus olhos, para que possa ver. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos a quanto eu amo. Então seja forte, se afaste das suas transgressões. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele, e ceará comigo. Permitirei que aquele que vencer se assente comigo no meu trono, assim como também eu prevaleci e sentei com meu Pai no seu trono. Aqueles que têm um espírito, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito, o Eterno, diz às congregações da Tzarim. Então, aqui deixa bem claro que precisamos estar em constante techuvá. Quando ele fala, meu conselho é que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você fique rico, roupas brancas, né? Roupas brancas faz aí uma referência à prática da Torá, a, ao mikvê, a purificação, e que não veja a tua nudez. É uma referência claríssima também às nossas transgressões, né? E pomada para ungir os teus olhos, ou seja, para ver, né? Para que possa ver de forma espiritual a verdade. Então, deixa bem claro que, aqui no versículo 18, que é uma referência clara a techuvá, a prática da techuvá, né? E que essa prática ela não possa deixar de acontecer. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos quanto amo. Então, seja forte e se afaste das suas transgressões contra a Torá. Então, aqui ele mostra, né, que ele disciplina a todos quanto ele ama. Né? A disciplina, ela vem pelo meio do quê? Às vezes vem pelo meio do sofrimento, pela desobediência, e ali você, né, colhe o que você plantou, colhe, né, né, a sua, seus frutos, sejam eles bons ou maus. E ele está à porta e bate, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Aqui está também fazendo uma referência aos nossos Haverim e Ehudim endurecidos, né? Ou seja, aqueles que não enxergam o Mashiach. Então, ele está lá na porta batendo, portinha do coração deles, para que possam abrir a porta e o Mashiach entrar nas suas vidas. Permitirei que aquele que vencer se assente comigo no meu trono, ou seja, o trono, quando fala que o trono do Mashiach, é o trono de David, é o trono do reino messiânico, né? Como nós vimos no capítulo 1 de Guiliana, aqui no capítulo 1, que ele nos fez um reino de sacerdotes. Nós seremos reis e sacerdotes do reino de Mashiach. Então, a promessa, né? O trono do Mashiach é em Jerusalém, é em Jerusalém. É o trono de Davi. Então, aqui ele está fazendo uma referência ao reino messiânico. Assim como eu prevaleci e me sentei com meu Abba no seu trono. Ou seja, o Eterno o exaltou e hoje o Mashiach, ele não quer um trono físico, não é. Ele está no Chamaim, no tabernáculo celestial, de acordo com o que você lê lá em Ivrim, em Hebreus, capítulo 7, sobre a função do Mashiach após sua ressurreição no tabernáculo Hamikdash celestial, no tabernáculo celestial. Então o Eterno exaltou o colocando lá. E aí ele conclui: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Eterno diz às congregações Netzarim.
Baruch Hashem, espero que todos tenham gostado do estudo de hoje, capítulo 3 de Guiliana. Logo, logo estaremos aí com o capítulo 4, Baruch Hashem. Até a próxima.